Você está demitida. Essas foram as palavras que 47 empregadas ouviram em menos de 2 anos. 47, uma a cada 2 semanas em média. O motivo? Um copo fora do lugar. Uma toalha mal dobrada. Uma que cantarolou limpando a sala. Outra que ousou sorrir para o filho dele. Rafael Mendes, bilionário dono de metade dos prédios de São Paulo, transformou sua mansão num campo minado. Ninguém durava. Ninguém se aproximava do pequeno Gabriel, seu filho de 5 anos que não falava uma palavra, desde o dia em que a mãe foi enterrada, até que chegou a 48. Uma empregada simples, sem diploma, sem medo. E ela fez o que nenhum médico, nenhum especialista e nem mesmo o R$ 1 bilhão dele conseguiu. Devolveu a voz ao menino. Esta é a história de como um balde vermelho, um gesto de carinho e uma mulher corajosa reconstruíram uma família destroçada. E começou exatamente assim. Você já viu aquelas casas de revista? Piscina de borda infinita, jardim imenso, lustres de cristal que custam mais que um apartamento inteiro. A Mansão Mendes era assim, linda, impecável, perfeita e completamente vazia por dentro. Desde que Mariana, esposa de Rafael, morreu num acidente de carro, a casa virou um museu do silêncio. Cada objeto tinha lugar exato. Cada tapete precisava estar milimetricamente alinhado. E aí de quem errasse. Teve uma que levou um brinquedo para o menino e foi demitida na hora. Rafael não estava sendo cruel por maldade. Ele estava apavorado. Na cabeça dele, se mantivesse tudo sob controle absoluto, cada objeto, cada horário, cada pessoa, a vida não desmoronaria de novo. Mas a verdade, ele já tinha desmoronado por dentro. Só não percebia. E Gabriel, o pequeno Gabriel observava tudo do alto da escada de mármore. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Quietinho, invisível, como um fantasminha de pijama que assombrava a própria casa. Ele via o pai passar de terno impecável, com aquele rosto fechado, sempre ao telefone, sempre ocupado. Mas era como se não o reconhecesse mais. Aquele homem não era o pai que brincava com ele no chão da sala antes do acidente. Era um estranho de gravata. O menino não chorava, não sorria, não falava. Os médicos diziam que era trauma. Rafael dizia que era fase. Mas no fundo, todo mundo sabia. Aquele menino estava preso dentro de si mesmo. E ninguém tinha a chave para libertá-lo. O amor ali dentro tinha se confundido com controle. E o silêncio? O silêncio era a única lei que restava naquela mansão. Luana apareceu numa manhã nublada de terça-feira, com uma sacola velha no ombro e um sorriso que parecia completamente fora de lugar naquela casa. Ela era só mais uma das 48 tentativas de arrumar uma empregada. Não tinha faculdade, não tinha currículo bonito impresso em papel timbrado. Não sabia usar aquelas palavras difíceis que as outras usavam para impressionar o patrão. Mas tinha uma coisa que ninguém mais ali tinha: calor humano genuíno. Quando ela cruzou o portão da mansão, não olhou para os lustres de cristal, nem para a piscina de borda infinita, nem para os 3 carros importados na garagem. Seus olhos foram direto para o menininho que a observava lá de cima, agarrado no corrimão da escada como se fosse cair a qualquer momento. E naquele instante, juro para você, algo mudou no ar. Como se o silêncio tivesse dado uma respirada pela primeira vez em anos. Rafael a recebeu com aquela cara de quem já sabia exatamente como aquilo ia terminar. Com ela indo embora em algumas semanas, no máximo. As regras são claras, ele disse, entregando uma lista de 3 páginas digitadas. Tudo tem seu lugar. Tudo tem seu horário. Não se aproxime do meu filho sem necessidade. Ele está em tratamento especializado e não pode ter interferências externas que atrapalhem o protocolo médico. Luana ouviu tudo em silêncio. Acenou com a cabeça e guardou a lista no bolso do avental. Entendido, senhor Rafael. Mas nos dias seguintes, Rafael começou a perceber algo diferente. Muito diferente. Luana não pedia permissão para existir. Não se encolhia quando ele chegava na sala. Não se justificava por cada movimento. Ela simplesmente fazia o que tinha que fazer, com uma calma inabalável que desarma qualquer pessoa. E mais estranho ainda, ela não tinha medo dele. Todo mundo tinha medo de Rafael Mendes. O porteiro, os fornecedores, os funcionários das empresas dele, até os médicos que cuidavam de Gabriel, falavam com ele de cabeça baixa, menos ela. E isso incomodava Rafael profundamente.
porque o medo era a ferramenta dele. Era assim que ele mantinha o controle de tudo. Mas com Luana, o medo simplesmente não funcionava. 5 dias depois de chegar, Luana estava limpando a estufa abandonada nos fundos da mansão. Aquele lugar era meio assustador, cheio de plantas mortas, teias de aranha, ferramentas enferrujadas e a sensação de que ninguém entrava ali há anos. Foi quando ela encontrou um balde de plástico vermelho, todo empoeirado, jogado num canto entre vasos quebrados. Era daqueles baldinhos infantis, sabe? Com desenhinhos de peixinho dourado na lateral. Luana pegou o balde, limpou com cuidado e, sem pensar muito, encheu de água. Então jogou a água numa plantinha que estava quase morta num vaso rachado. Gabriel, que tinha desenvolvido o hábito de seguir ela escondido pelos cantos da casa, viu tudo de trás da porta entreaberta. Foi um gesto tão simples, que qualquer pessoa faria sem nem pensar. Mas para aquele menino, foi como se uma janela se abrisse num quarto que estava escuro há anos. Pela primeira vez em 8 meses, uma pequena expressão de esperança apareceu no rosto de Gabriel. Não foi um sorriso completo, não, mas foi algo. Foi um brilho no olho. Foi vida querendo brotar de novo. Rafael, que estava no escritório revisando contratos, olhou distraído pela janela e viu a cena. Luana regando uma planta moribunda com um baldinho de criança. Gabriel observando com aquele olhar de quem acabou de descobrir algo muito importante. A respiração de Rafael prendeu na garganta. Fazia tanto tempo que ele não via um ato de cuidado assim. Um gesto simples, sem objetivo, sem método, sem protocolo científico. Só cuidado. E pela primeira vez, Rafael se fez uma pergunta que doeu na alma. Será que eu esqueci como se faz isso? Será que eu esqueci como cuidar? Nas semanas seguintes, algo muito bonito e muito estranho começou a acontecer. Toda manhã, quando Gabriel acordava, havia uma rosa branca fresquinha sobre o travesseiro dele. Sem bilhete, sem explicação. Só a rosa, delicada e perfumada. E Gabriel, ele começou a retribuir do jeitinho dele. Deixava um lírio branco na porta da cozinha, onde Luana sempre começava o dia preparando o café. Era uma conversa secreta. Um diálogo silencioso de flores, pontes invisíveis sendo construídas delicadamente sobre um rio de tristeza que parecia intransponível. Luana percebeu rapidinho. O menino se comunicava pelos gestos, não pelas palavras. Ele não precisava dizer, eu gosto de você ou obrigado por estar aqui. Ele dizia com as flores, com os olhares, com os pequenos movimentos cuidadosos e ela respondeu na mesma língua. A língua do afeto silencioso. Rafael observava tudo de longe, sempre de longe, como um fantasma na própria casa. No começo, sentiu gratidão sincera. Que bom que ela está ajudando ele de alguma forma, pensava. Mas aos poucos, aquela gratidão começou a se transformar em outra coisa. Incômodo, desconforto e então ciúme. Ciúme doloroso e confuso. Porque aquela mulher, uma simples empregada doméstica, sem diplomas pendurados na parede, sem métodos científicos comprovados, estava conseguindo o que ele, com todo o dinheiro do mundo, com os melhores médicos de São Paulo, nunca conseguiu fazer, alcançar o coração do próprio filho. E isso doía. Doía profundamente. Porque Rafael percebeu uma verdade terrível. Ele tinha perdido a conexão com Gabriel. E pior, ele nem sabia mais como recuperá-la. Uma tarde abafada de quinta-feira, Rafael desceu as escadas e encontrou Luana na cozinha, limpando os talheres de prata enquanto cantarolava baixinho uma música que ele não reconheceu. Ele parou na porta, de braços cruzados, e disse com aquela voz fria e cortante de sempre, seu trabalho é manter a ordem da casa, não entreter meu filho. Luana parou de cantar, virou-se devagar e olhou para ele. Sem medo, sem raiva. Só olhou com aqueles olhos calmos dela. Os especialistas que acompanham o Gabriel são muito claros. Rafael continuou, como se estivesse lendo um relatório médico. Ele precisa de rotina estruturada, estímulos inconsistentes e vínculos emocionais não supervisionados podem gerar confusão e atrapalhar seriamente o tratamento. Luana secou as mãos no avental, respirou fundo e falou com aquela voz mansa dela, mas firme. Senhor Rafael, com todo respeito, os especialistas diagnosticam. E isso é muito importante, sim. Eu não estou dizendo que eles estão errados. Mas um menino de 5 anos não precisa só de rotina estruturada. Ele precisa sentir que alguém se importa.
Ele precisa de carinho. Rafael ficou completamente mudo. Ninguém, absolutamente ninguém, tinha falado com ele daquele jeito nos últimos 2 anos. Ninguém tinha desafiado a autoridade dele com tanta humanidade. E outra coisa, senhor, Luana continuou, agora olhando direto nos olhos dele. Com todo respeito, o senhor não está com medo de eu atrapalhar o tratamento. O senhor está com medo de que funcione. Porque se funcionar, vai significar que o senhor estava fazendo errado esse tempo todo. As palavras ficaram cravadas na mente de Rafael como espinhos, envenenados, incomodando, cutucando, sangrando por dentro. Pela primeira vez em anos, alguém o havia desarmado completamente. Tirou a armadura dele com uma simplicidade brutal, e ele odiou aquilo. Porque significava reconhecer que talvez, só talvez, ele tivesse errado o tempo todo. E Rafael Mendes não estava acostumado a errar. Uma tarde, enquanto limpava o armário do corredor, Luana encontrou um retrato empoeirado de Mariana, guardado atrás de caixas velhas. Na foto, ela sorria radiante, segurando Gabriel bebê no colo. O sol batia neles dois, iluminando aquele momento de pura felicidade que parecia pertencer a outro universo. Luana limpou o vidro com extremo cuidado, como quem limpa uma joia preciosa, e colocou o retrato num lugar especial da sala onde a luz dourada da tarde pudesse alcançá-lo. Gabriel se aproximou devagar, hesitante, como se estivesse diante de algo sagrado. Esticou os dedinhos pequenos e tocou o rosto da mãe através do vidro, com uma delicadeza de partir o coração. Rafael, que observava escondido do corredor, com o coração na garganta, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Era dor, sim. Uma dor imensa, lancinante, que cortava como lâmina, mas também era amor. Um amor tão grande, tão avassalador, que ele tinha tentado enterrar junto com Mariana. Porque amar doía demais. Pela primeira vez desde o acidente, aquelas duas coisas coexistiram dentro dele ao mesmo tempo. E ele não fugiu. Ficou ali, sentindo tudo. Luana tinha um gesto peculiar que Rafael começou a reparar. Quando algo a emocionava profundamente, ela levava a mão ao peito e ficava quieta por alguns segundos, só sentindo. Gabriel observou e guardou aquilo no coração. Naquela tarde, depois que Luana lhe ofereceu uma fatia generosa de bolo de chocolate caseiro, o menino repetiu o gesto pela primeira vez. Tímido, olhou para ela e levantou a mãozinha pequena, levando-a ao coração. Foi o primeiro elo verdadeiro entre os dois mundos. O mundo congelado do silêncio e o mundo quente dos sentimentos. E Rafael, espiando da porta da cozinha com lágrimas nos olhos, percebeu algo fundamental. Luana não estava roubando o filho dele. Ela estava ensinando os dois, pai e filho, a viverem de novo. Naquela noite, Rafael tomou coragem. Ele entrou no quarto de Gabriel às 9 da noite com um caderno de desenho novo e uma caixa de giz de cera. Sentou-se no chão, coisa que ele não fazia há pelo menos 3 anos, e começou a desenhar. Desenhou mal, muito mal. Um boneco palito que mais parecia um inseto estranho. Porque Rafael nunca tinha sido bom em desenhar, nem quando era criança. Gabriel olhou para o pai, sentado no chão como se estivesse vendo um alienígena. Os olhinhos arregalados, confusos, sem entender o que estava acontecendo. A frustração começou a crescer dentro de Rafael. O instinto antigo voltou com força. Faz direito. Senta com a coluna ereta. Para de me olhar assim. Mas ele se segurou. Mordeu a língua. Respirou fundo, então lembrou do gesto de Luana. Aquele gesto simples que ela fazia quando queria dizer, eu me importo com você. Rafael parou de desenhar. Virou-se para o filho, levou a mão ao próprio peito e disse, com a voz meio travada de emoção, estou feliz por ser seu pai, Gabriel. Muito feliz. E sinto muito por não ter mostrado isso direito. As palavras saíram ásperas, desacostumadas, tortas. Como se ele tivesse esquecido completamente, como se diz eu te amo, sem usar essas palavras exatas. Gabriel levantou os olhinhos brilhantes. Hesitou. Piscou várias vezes, processando. E então aconteceu. Ele se jogou nos braços do pai. Foi um abraço pequeno, frágil, de criança assustada que não tem certeza se vai ser rejeitada. Mas foi o suficiente para quebrar completamente aquele gelo de anos que cobria o coração de Rafael Mendes. Ele abraçou o filho de volta, apertado, forte, como se tivesse medo de perdê-lo de novo. E chorou pela primeira vez desde o funeral de Mariana. Chorou alto, sem vergonha, sem controle. O silêncio da mansão, por um instante precioso, se transformou em calor humano, em vida pulsando de novo.
em amor ressuscitado. 3 meses se passaram. Gabriel estava visivelmente melhor. Não falava ainda, mas sorria com frequência. Desenhava todos os dias, interagia, brincava com Luana no jardim. Tinha até voltado a comer direito, mas Rafael, ainda inseguro e cheio de medo, insistiu em chamar o Dr. Gustavo Fernandes, um pediatra famosíssimo de São Paulo, especialista renomado em transtornos do desenvolvimento infantil. O homem chegou com maleta de couro italiano, óculos de grau caros e aquela postura inconfundível de quem se acha dono da verdade absoluta. Trouxe planilhas coloridas, testes padronizados internacionalmente, protocolos complexos com nomes em inglês que ninguém conseguia pronunciar direito. E o ar da casa voltou a esfriar como num inverno súbito. Dr. Fernandes passou 2 dias aplicando avaliações. Fez perguntas diretas demais e ignorou completamente os gestos sutis do menino. Tratou Gabriel como um caso clínico, não como uma criança. E Gabriel, sob aquele olhar frio e mecânico, se fechou de novo. Como uma flor que murcha instantaneamente quando você tira ela do sol. No final do 2º dia, Dr. Fernandes sentou-se com Rafael no escritório e deu seu diagnóstico com tom professoral. Senhor Mendes, esses métodos informais são extremamente perigosos. Geram confusão emocional grave, oscilações de humor imprevisíveis e atrapalham seriamente o progresso do tratamento científico. O que você está vendo é uma ilusão de melhora. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, например, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И как-то приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был, и есть, он хороший человек сам по себе, но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала о том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте,
такой кризис, наверное, да? Каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае, это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время?
который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну, типа, он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да? Потому что не хватит денег, чтобы каждый... А может, их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот, возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,